nossas tendências, encontramos as mais vivas sugestões de inferioridade. Nas íntimas relações com os nossos parentes, somos surpreendidos pelos mais fortes motivos de discórdia e de luta. Em nós mesmos podemos exercitar o bom ânimo e a paciência, a fé e a humildade. Em contato com os afetos mais próximos, temos copioso material de aprendizado para fixar em nossa vida os valores da boa vontade, do perdão, da fraternidade pura e do bem incessante. Não te proponhas desse modo atravessar o mundo sem tentações. Elas nascem contigo, assomam de ti mesmo e alimentam de ti, quando não as combate. Dedicadamente, qual lavrador sempre disposto a cooperar com a terra, da qual precisa extrair as boas sementes. Caminhar do berço ao túmulo sob as marteladas da tentação é natural. Afrontar obstáculos, sofrer provações, tolerar antipatias gratuitas e atravessar tormentas de lágrimas são vicissitudes lógicas da experiência humana. Entretanto, lembremos-nos do ensinamento do Mestre, vigiando e orando, para não sucumbirmos às tentações, de vez que mais vale chorar sob os aguilhões da resistência que sorrir sob os narcóticos da queda. Vamos orar? Senhor Deus, Mestre Jesus, estamos aqui mais uma vez reunidos de forma virtual, mas conectados com um único propósito: a serenar os nossos corações, fortalecer a nossa fé, buscar o esclarecimento das nossas dúvidas, aproximarmos os nossos pensamentos ao pensamento do Pai. Que os bons espíritos, que são norteadores dos trabalhos desta casa espírita, possam nos intuir uma possibilidade concreta de levar aqueles que estão conosco, os irmãos que aqui estão, encarnados e desencarnados, a mensagem que Jesus nos deixou há mais de 2000 anos. Esteja conosco, Pai amado, hoje e sempre, e que assim seja. Nós já tivemos a oportunidade no ano passado, final do ano passado, abordar o tema pensamento e vida, mas de uma maneira específica, trabalhando de maneira pontual no livro do Emmanuel. Hoje, o tema que nós vamos refletir novamente é com relação a essa forma de análise e de compreensão do que é o nosso pensamento, mas voltado para o lado espiritualista da coisa. Por que a gente fala assim? Porque existem duas formas diferentes de se compreender o que seja o pensamento. A nossa forma, a forma espiritualista de compreensão, que entende que nós, como seres humanos, somos uma alma imortal, somos espíritos imortais e somos seres pensantes. Se a gente fosse analisar uma segunda frente, que seria a frente materialista, seria acreditarmos que o pensamento seria uma mera função e que isso seria vinculado ao cérebro, às suas estruturas mentais e meramente científica seria a nossa abordagem. Não é essa a nossa intenção. Cabe a nós hoje, na nossa reflexão, o aspecto do campo espiritualista, conforme que a gente conhece e que a gente aprende dentro da doutrina espírita tão esclarecedora. Inicialmente, a gente tem como pauta, como reflexão principal, como tema principal, o questionamento. O que são os nossos pensamentos? Nós, que somos espíritos, acreditamos que somos uma alma imortal, que os nossos pensamentos são todos eles estados internos da nossa própria alma. Tudo aquilo que a gente busca nas nossas ações ou nas nossas omissões tem como um precedente, como algo que vai ser, antes de qualquer tipo de ação ou de omissão, analisado de maneira tal que os nossos pensamentos possam, no segundo plano, no segundo momento, materializar aquilo que a gente buscar. Dentro da formatação ou do interesse que a gente tem em se aprofundar no tema pensamento, a gente vai encontrar uma série de situações. Os nossos desejos, as nossas vontades, as nossas emoções, os nossos sentimentos. Então, esses estados internos da nossa alma, eles são, na prática, formas de pensamento. Não apenas esses. A gente pode citar também as nossas paixões, quer sejam elas nos campos afetivos ou nos campos materiais, a nossa forma de compreensão, a nossa consciência, a nossa memória, a nossa capacidade cognitiva, o nosso raciocínio, enfim. Tudo aquilo vai convergir quando a gente sentir algo na forma de pensamento. E quando a gente sente alguma coisa, quer seja um sentimento que nos dá alegria, que nos deixa mais confiantes, ou, no segundo plano, que nos deixa para baixo, ou desesperançosos, também tem conexão com formas de pensamento. Então, tudo aquilo está vinculado ao nosso pensamento e a primeira pauta que se tem que colocar aqui como uma verdade incontestável é que nós somos o que pensamos. Nós teremos uma vinculação concreta daquilo que nós vamos fazer ou deixar de fazer através do pensamento. Então, é interessante que a gente busque hoje citar
alguns conceitos ou avaliações que estão vinculadas a esse tema. Nós vamos buscar lá na questão número 89 do Livro dos Espíritos, um questionamento que o Kardec fez aos espíritos superiores, onde ele aborda exatamente esta compreensão, porque à época o Kardec, com toda a sua bagagem científica, com toda a sua metodologia, com toda a sua capacidade de discernimento, ele já tinha a compreensão da importância do pensamento em todas as ações humanas. E na questão 89 do Livro dos Espíritos, ele questiona o seguinte: o pensamento não é a própria alma que se transporta? Olha só que questão aprofundada. O pensamento não é a própria alma que se transporta? A resposta foi: quando o pensamento está em alguma parte, a alma também aí está, pois que é a alma quem pensa, e o pensamento é um atributo. Portanto, o pensamento que a gente está falando aqui, ele é inseparável da alma. Então, se o pensamento está em algum lugar, a alma também vai estar lá. O pensamento, portanto, não é algo que possa sair da alma, não é algo exteriorizado. O pensamento é um atributo, é uma qualidade da alma. Então, é uma qualidade interna. E nós, como espíritos imortais, na condição de espíritos encarnados, teremos esta possibilidade de colocar isso em prática. Existe, portanto, o pensamento na capacidade de sentir, na capacidade de buscar um projeto, na capacidade de reagir a alguma situação. Então, todo pensamento que a gente vai buscar em matéria de compreensão, em matéria de entendimento, vai passar por essa pauta. Lá no Livro dos Espíritos também, Kardec, não contente ainda com a única resposta, se aprofundou novamente numa segunda pergunta. Tenho aqui no Livro dos Espíritos, que está marcado aqui para mim, na questão de número 257, que ele fala assim: o Livro dos Espíritos que ele cita, né, e ele traz para a gente, comenta o seguinte: ora, não sendo o perispírito realmente mais do que simples agente de transmissão, pois que no espírito é que está a consciência, lógico, será deduzir-se que se pudesse existir um perispírito sem o espírito, aquele nada sentiria, exatamente como um corpo que morreu. Então, os pensamentos para nós, dentro do que a gente aprende na doutrina espírita e dentro daquilo que a gente vivencia no nosso dia a dia, irão vivenciar na nossa prática a nossa essência. Porque quando a gente pensa, a gente vai verdadeiramente definir o que a gente é como pessoa, aquilo que nos caracteriza. Então, quando a gente busca um objetivo, quando a gente capta alguma informação, quando a gente avalia, quando a gente erroneamente julga, quando a gente se posiciona de uma maneira tal que demonstre as nossas reais intenções, isso aí, na forma de pensar, está extravasado e materializado do que nós somos na essência. Portanto, a pessoa se define através daquilo que ela pensa. Pensamentos que podem ser exteriorizados para terceiros, ou pensamentos que a gente possa guardar apenas na nossa condição mais íntima. Então, tudo que a gente imaginar, todas as obras que orbitam na nossa existência, elas anteriormente foram o quê? Pensamento de alguma criatura. Então, tudo que a gente conhece é resultante do pensamento de um ser. Portanto, se eu falar aqui do universo, o universo nada mais é do que a materialização do pensamento do Criador. Nós somos originados do pensamento do Criador. Então, nós precisamos entender, na condição de espíritos imortais, que os nossos pensamentos têm essa capacidade de criar, assim como também tem a capacidade de destruir. Existe essa situação antagônica. O mal e o bem, o feio e o belo, tudo que a gente vai analisar, na fonte mental de cada um de nós, já foi produzido. As nossas intenções, os nossos projetos, as nossas avaliações. Então, na mente, a gente concentra o que a doutrina analisa como energia criadora. E aí, o que é que a gente tem? O pensamento dando forma a isso. O que a gente idealiza, o que a gente busca. E aí vem alguns esclarecimentos que a gente consegue compreender de maneira mais tranquila e mais transparente quando a gente está estudando a doutrina espírita, que diz assim: alguns irmãos nossos, após o desencarne, ficam literalmente aprisionados ao mundo material. Por quê? Porque eles fazem, através do seu pensamento, porque nós somos espíritos imortais, ele apenas desencarnou, uma condição que o deixa literalmente aprisionado a situações, a paixões materiais, a situações que ele gostaria de vivenciar e não consegue mais. Tudo isso concentrado na sua forma de pensar. Pensar, portanto, é criar. E se pensar é criar, essa realidade da criação, ela vai se realizar muitas vezes no plano físico. Os nossos projetos de vida, aquilo que aspiramos para os nossos entes mais queridos, aquilo que desejamos na
condição social, no campo familiar, no campo profissional, tudo isso é forma de pensamento. E, portanto, a maneira que eu vou selecionar os meus pensamentos irão certamente ser pauta futura de aquilo que for acontecer comigo. Por quê? Em função dos meus pensamentos, eu vou me conectar com pensamentos afins. Lembram-se que quando a gente sempre comenta, a gente ouve muito nas palestras que são feitas nesta casa, em outras casas espíritas em todo o Brasil, que nós nos conectamos pelo pensamento que não tem barreiras. O nosso pensamento não tem barreiras. Nesse exato momento, quando nós convergimos os nossos pensamentos para o Evangelho de Jesus, imaginamos a imagem do nosso modelo e guia Jesus, quando nós buscamos conexão com o mundo espiritual e buscamos, através dessa conexão, que os nossos pensamentos sejam vinculados a boas ações, às boas práticas, ao que a gente considera como ética e moral, certamente isso vai criar para a gente um arcabouço de coisas boas. Agora, se eu me desvinculo desse caminho, se eu faço pautas inadequadas, se eu fomento dentro de mim o ódio, a necessidade de querer me vingar de alguém que me cometeu uma injúria, uma calúnia, uma difamação, eu estou veredando por um caminho que também será alicerçado pelo meu pensamento, só que é um pensamento inadequado, e eu vou sofrer consequências porque essa minha colheita vai ser uma colheita muito densa, um mar de preocupações, de desestímulo, de desesperança, tudo isso conectado com o quê? Com a criação do meu pensamento. A realidade que eu vivo não se desconecta do pensamento que eu estou inserido. Portanto, as criações mentais serão pauta e serão responsáveis por tudo aquilo que vem acontecer comigo. Então, a gente precisa ter muito cuidado, muito zeloso com o que a gente pensa, com o que a gente aspira, com o que a gente deseja. Por quê? Porque se a gente não tiver essa seleção, nós vamos mergulhar em grandes dificuldades. É necessário, portanto, lembrar daquela frase clássica que a gente já ouviu infinitas vezes: orai e vigiai. A frase orai e vigiai, ela tem uma relação direta com o tema de hoje. A oração é uma forma de pensamento e a vigilância é a prática da mesma. Então eu preciso ficar atento, tudo ao nosso redor, sendo a exteriorização dos pensamentos, meus ou de outros, irão ter influência direta. Então vamos ficar atentos, porque o verdadeiro mundo de nós espíritas, de nós espíritos imortais, não é esse. O verdadeiro mundo é o mundo espiritual, e ele é criado por pensamentos. Ele é criado pelas nossas aspirações, pelos nossos atos. Muitas vezes, aqui no mundo material, os nossos pensamentos conseguem materializar muitas coisas que poderão ser alavancas para bons momentos no futuro ou situações que irão nos deixar com grandes obstáculos na nossa jornada evolutiva. Se o nosso pensamento é ordenado, é vinculado à seara do bem, tudo converge para bons frutos. Agora, se o meu pensamento é desordenado, ou então ele está vinculado a paixões materiais, a desejos que não seriam aquilo que fosse melhor para mim, certamente, ao desencarnar, ou até mesmo antes disso, o sofrimento vai bater à nossa porta. Nós seremos, portanto, prisioneiros, se a gente agir desse jeito, de preocupações, de frustrações, de desesperanças, de medo, de pânico, enfim, as paixões materiais irão falar muito mais alto do que costumeiramente falaria as nossas condutas de maneiras corretas e adequadas. É necessário, portanto, que a gente tenha um antídoto contra esse risco que a gente corre com os maus pensamentos. O antídoto é simples, é claro, é o Evangelho de Jesus. Então, quando a gente tem o Evangelho de Jesus na nossa condição de existência, quando a gente lembra que o Evangelho de Jesus é o nosso manual de boa conduta, a gente consegue renovar os nossos pensamentos e a gente consegue aspirar novos projetos. Porque quando a gente busca no Evangelho de Jesus filtrar aquilo que é produzido por nós mesmos, a gente encontra no exemplo do Divino Mestre uma grande saída. Se o Jesus, o nosso modelo aqui, o nosso maior irmão, alertou-nos quanto à necessidade de orar e vigiar, a gente não pode ser invigilante. Nós precisamos exercitar nossa mente. Nós não vamos na academia? Bom, pelo menos é o que deveríamos fazer, né? Estou indébito com relação a isso. Nós não buscamos, através dos exercícios físicos repetidos, fortalecer a nossa musculatura, a nossa estrutura óssea. Perdão. A mesma coisa a gente tem que fazer com a nossa mente. É um exercício. A nossa mente exercita determinadas situações. Então, esse exercício seria
trabalhar no bem. Porque se os nossos pensamentos estiverem voltados para esta condição, nós seremos fonte de progresso, nós seremos fonte de libertação, nós seremos porto seguro de alguém que nos procura. Então, como espíritos, o que é que a gente tem que fazer? A gente precisa se esforçar para tentar fazer uma higiene mental. Fazer uma higiene na nossa casa mental. E essa higiene, ela não é aquela higiene que a gente conhece no nosso dia a dia, mas ela tem uma analogia muito grande em relação a ela. Os ambientes que a gente trabalha, o ambiente que a gente vive, o nosso quarto, a nossa cozinha, a nossa sala onde a gente trabalha, o nosso carro, a nossa moto, tudo é necessário que a gente tenha mantido higiene, até para a nossa condição física, com relação à proteção de enfermidades físicas que porventura poderiam acontecer. A mesma coisa a gente tem que fazer com a nossa mente. A gente precisa higienizar a nossa mente. De que forma isso pode acontecer? Inicialmente com bons pensamentos. Com bons pensamentos a gente vai criar uma condição favorável para a nossa vida. E não só a nossa vida, para aqueles que nos cercam. É público, é notório. Não tem dúvida que quando a gente está cercado de bons pensamentos, a nossa energia é muito menos densa. Ficamos muito mais leves. As pessoas percebem, porque o nosso corpo fala. Então, quando a gente está, por exemplo, envolvido em muitas preocupações, não apenas as preocupações do campo financeiro, mas preocupações diversas. As pessoas que convivem conosco conseguem detectar com facilidade que nós não estamos bem. Por quê? Porque a gente não está conseguindo, através do nosso pensamento, conseguindo driblar ou simplesmente tentando obstaculizar essas dificuldades que podem aparecer. Invariavelmente, meus amigos, é através do pensamento que a gente vai resolver ou vai agravar as nossas dificuldades. Lembrem-se, demandas nós vamos ter todos os dias. Nós estamos num mundo de provas e expiações e, consequentemente, os nossos dias não são marcados por conquistas. Não são. Nós temos dias que são marcados por obstáculos, por dificuldades, por demandas, por necessidades de interferência direta da nossa ação. Quem acha que está num mundo de provas e expiações para passar aqui simplesmente com momentos de felicidade plena, está redondamente enganado. Nós precisamos ser gestores das nossas dificuldades. E através dos bons pensamentos, nós vamos conseguir, se não conseguir resolver, mas pelo menos dificultar que a ação maléfica de espíritos endurecidos venha nos atingir. Precisamos, portanto, nos conectar com bons espíritos. Nós conseguimos, através da conexão com os bons espíritos, através das orações, ouvir. Não necessariamente no campo da mediunidade, mas a gente consegue ouvir através das nossas intuições, as nossas orientações em prol de quê? Da nossa evolução moral e de uma ação que seja na seara do bem. Muitas vezes, nós não damos atenção devida a nessas informações, a esses toques, se a gente fosse utilizar uma gíria muito comum. É necessário, portanto, que a gente seja vigilante, porque se eu for invigilante, se eu for desequilibrado, eu vou ser um alvo muito fácil de energias deletérias. Eu vou ser um alvo muito fácil. Por quê? Se eu não for vigilante nos meus pensamentos, ou se eu não busco semear dentro de mim essa conduta de bons pensamentos, eu vou ser vítima de influências espirituais daqueles irmãos endurecidos que se comprazem com o meu sofrimento. Irmãos endurecidos que se comprazem com o mal. E aí a gente precisa ficar atentos, porque eles também convivem conosco. Como é que eu vou fazer para eu me certificar? Para eu conseguir, para eu elevar a minha frequência? Bom, certamente, através de algumas coisas que são taxadas como corretas e que muitas vezes a gente esquece. A gente precisa de bons livros, a gente precisa de palestras espíritas, a gente precisa do Evangelho no Lar, a gente precisa conversar com alguém que afinize-se conosco nesse sentido. A gente precisa se afastar da influência dos espíritos infelizes. Mas eles podem me procurar, mas eu posso criar obstáculos para a sua interferência. Como? Vigiando os meus pensamentos. O nosso mundo está pautado por pensamentos que estão soltos no ar. É como uma onda emitida por uma emissora. É como um pássaro que passa o tempo inteiro. Os pensamentos são como pássaros que passam aqui na minha cabeça. Eles podem passar, mas eu deixo eles fazer um ninho sobre a minha cabeça se eu quiser. Então, eu tenho que ser muito seletivo nessa condição. Eu preciso ter essa condição, porque se o pensamento é energia criadora,
Se eu pensar em algo de maneira correta, eu criarei algo benéfico. Se o meu pensamento é pautado em situações desfavoráveis a terceiros, se eu estou querendo fazer o mal, se eu tenho a ira dentro de mim, eu vou criar algo prejudicial aos outros e a mim também. Então, nós somos responsáveis direto por tudo que a gente cria. E a forma de criação, ela passa pelo pensamento. Por isso que a gente tem que estar tão atento. É tão importante esse tema, é tão esclarecedor o que o Evangelho traz para nós, que a gente precisa sempre buscar, dentro da doutrina espírita, algo que nos fortaleça e que nos dê a condição plena de entender essa necessidade. Fazendo o estudo para a nossa reflexão de hoje, eu peguei um livro da Joana de Ângelo, o título do livro é Vida Feliz, e nesse livro a Joana fala sobre essa condição. Na palestra passada, quando a gente trabalhou no ano passado, o que a gente tinha utilizado como referência era o livro Pensamento e Vida do Emmanuel. E agora não, a gente procurou abrir um leque de pautas e de observações que fossem as mais diversas. Dentre essas, nós trouxemos aqui uma colocação da Joana, no livro Vida Feliz, que diz o seguinte: o homem pode ser considerado o pensamento que exterioriza, fomenta e nutre. Conforme a sua paisagem mental, a existência física será plasmada face ao vigor da energia direcionada. O pensamento é a manifestação do anseio espiritual do ser, não a elaboração cerebral do corpo. Sendo o espírito o agente da vida, nos intricados painéis da sua mente se originam as ideias que se manifestam através dos impulsos cerebrais, cujos sensores captam a onda pensante e a transformam, dando-lhe a expressão e forma que revestem o conteúdo de que se faz portador. Então, o pensamento é a unidade de criação, é a unidade de formação. As vibrações do nosso pensamento, elas vão se unir sempre às vibrações idênticas às nossas. As nossas vibrações de pensamento irão buscar as vibrações de pensamento de quem tem valor moral semelhante ao meu. Eu vou aproximar aqueles que têm o mesmo tipo de pensamento que eu. Se eu busco algo de maneira correta e eficiente, pautado no Evangelho de Jesus, certamente quem vai se aproximar de mim são entes que possam ter algo a me oferecer. Se eu parto para o sentido oposto, eu dou uma guinada de 180 graus, eu me afasto do Evangelho e vou procurar caminhos tortuosos, certamente eu vou me manter preso a esses pensamentos, com foco na maldade, se essa for minha opção, ou me afastar da maldade, me focando no bem e na elevação moral, que eu tenho essa escolha. É livre-arbítrio. Eu faço essa escolha. O pensamento é de ordem interna, de ordem interior, de caráter subjetivo. Eu faço as minhas escolhas. Então, se sintonizar, e é essa a forma metafórica de se referir ao pensamento, se eu consigo me sintonizar com a espiritualidade, eu tenho uma relação direta como se eu tivesse uma emissora de rádio, né? A emissora de rádio está ligada numa estação, então, se eu mexer na colocação daquela emissora, ou seja, na frequência que ela está transmitindo, eu vou mexer com o aparelho. Quando eu mexer no aparelho, que no caso aqui o ouvinte, ou aquele que é o receptor, eu vou tirar da sintonia. Quando eu tirar da sintonia, eu vou perder esse sinal. Eu vou perder o sinal com bons espíritos e me aproximarei de sinais não desejados, ou desejados de maneira inconsciente. Se a gente mudar a nossa sintonia de pensamento, a gente vai sair de sintonias de bons pensamentos, ou sintonias afins para o bem, e pautar a nossa conduta para o mal. É tudo uma questão de escolha. Por isso, nós somos o que pensamos. As nossas escolhas, as nossas ações, os nossos pensamentos, que sejam eles pautados no bem ou no mal. Por isso que a gente precisa se ligar o tempo todo, se afastar. Se nós pensarmos no bem, devemos manter essa condição. Então, façamos por onde os nossos pensamentos sejam ideias de crescimento, de ajuda, e não apenas para nós. O pensamento da doação é algo que ratifica a mensagem de Jesus. A gente precisa aprender a doar-se. Então, para eu saber que a doação é necessária, primeiro pensar o que Jesus fez há mais de 2000 anos. Jesus literalmente se entregou a uma condição evolutiva daqueles que ele tanto amava e que tanto ama, para que a gente aprendesse também a amar como ele. Vamos procurar, portanto, ser uma fonte inspiradora. A gente precisa transmitir essa energia divina que Jesus deixou acesa a chama em cada um de nós. Se nós somos espíritos encarnados, estamos em contato com a espiritualidade o tempo inteiro através dos pensamentos, que esses espíritos desencarnados, que também fazem parte do rol de contato que nós temos,
sejam aqueles que tenham pensamentos afins e que esses pensamentos sejam pensamentos produtivos. Pensamento altera a nossa condição, o nosso campo vibracional. Se a gente conversar com qualquer profissional da área de saúde, ele vai perfeitamente ratificar o que a gente está falando na linguagem científica. Se nós falarmos com terapeutas, neurologistas, psicólogos, psiquiatras, eles vão nos ratificar aquilo que a gente está falando. A nossa forma de pensar, o nosso campo de vibração, tudo isso tem um vínculo direto com os nossos desejos, com as nossas aspirações, com os nossos projetos. Então, isso tem que ser milimetricamente pensado para que a gente não sofra frustrações, não deixe dentro de nós uma marca de desesperança, uma condição de impotência. Tudo isso depende de nós. Então, a gente precisa ser muito atento a estas situações. Existem coisas que são muito simples na nossa condição de espíritos encarnados que demonstram a condição que a gente se depara quando deixamos erroneamente sermos expostos a algumas situações adversas. Vou dar um exemplo clássico. Quando mais jovem, eu amava assistir filme de terror. Nossa, adorava filme de terror. Com o passar do tempo, esse gosto foi modificando. E qual era a sensação que eu tinha quando eu assistia filme de terror? Eu sabia, eu terminava um filme de terror, ou 2 filmes de terror, sei lá quantos, mas a sensação era de uma situação de ficar inquieto, né? Ficar se sentindo mal. Por quê? Porque aquele filme, aquela transmissão, aquele pensamento que eu me vinculei era perturbador. Era perturbador. É como a gente entrar na internet, que nos oferece um leque de opções das mais diversas. Dependendo do que eu escolho para me conectar através da rede mundial de informações, eu posso acerenar o meu coração ou eu posso me sentir literalmente vítima de assuntos ou de temas que vão perturbar o meu equilíbrio. Essas escolhas não é culpa da tecnologia. Nós somos algozes de nós mesmos. O que a gente está fazendo? O que a gente está escolhendo esse tipo de pauta? O que nesses momentos a gente não procura filtrar essas coisas? Procurar uma boa mensagem, boa música, um bom livro? Não, a gente faz opções erradas. Então, vamos fazer o quê? Lembrar que nós precisamos acerenar os nossos corações para que a gente possa ter ações racionais. Porque se a gente ficar imaginando aqui os momentos de dor e de raiva que a gente tem, o que acontece em momento de raiva? A gente está com raiva de alguém, o sentimento de dor é muito grande, o corpo físico fala, você está com raiva de alguma coisa, você tem dor de cabeça, você tem mudança na sua pressão arterial. Então, você leva do campo espiritual para o campo físico sequelas que muitas vezes são gravíssimas. Então, o que a gente tem que fazer? Entender, o nosso pensamento tem consequências físicas além das consequências espirituais. Então, o que a gente tem que colocar o tempo inteiro em prática? Essa troca que a gente tem de energia através do pensamento com o mundo material e com o mundo espiritual, ela tem que ser uma troca prazerosa. Ela tem que ter uma troca construtiva. Por exemplo, nesse exato momento, o nosso pensamento está vinculado a quê? O nosso pensamento está vinculado a uma mensagem do Evangelho de Jesus, a algo que o mundo espiritual nos acolhe. Cada um de nós, nesse momento, através da transmissão que a gente está tendo aqui, deixa nosso lar preenchido por boas energias. Participar de uma boa palestra espírita, participar de um grupo, de assistir um bom filme, ler um bom livro, ter uma conversa encorajadora, isso tudo é sublime para nós. Vai deixar arejada a nossa mente, vai nos permitir alegria. Isso é consequência direta de bons pensamentos. Aí vem aquela frase clássica que é adaptada no Espiritismo, né? Diga com quem andas e eu te direi quem tu és. A frase adaptada de maneira muito mais consciente e inteligente é: diga onde está o seu coração, que aí estará o seu tesouro. O seu pensamento vai te levar aonde você realmente quer estar. Aonde você quer estar, aquilo que você valoriza. Então, esses tesouros que o Evangelho traz para nós, esses tesouros não são bem materiais. Aquele que achar que os bens materiais, que os bens perecíveis são os mais importantes, está esquecendo que o mais importante é o mundo espiritual. Os valores que nós temos que atentar são os valores para o mundo espiritual. A bagagem que nós temos que levar são as nossas boas ações. Tudo contempla num só tema, o pensamento. O universo é obra de pensamento. O universo é obra do pensamento do Criador. Então, Deus nos criou simples, ignorantes, mas dotados da mesma energia. Energia essa que nos permitiu, ao longo das nossas reencarnações, fazer as nossas escolhas. Através da possibilidade do livre-arbítrio,
A gente vai elevando-se moralmente, fazendo escolhas adequadas. Mas a escolha passa inicialmente pelo nosso pensamento. Se Deus nos deu o livre-arbítrio para agir conforme o nosso nível moral, vamos tentar fazer escolhas adequadas. Vamos tentar fazer as coisas de maneira consciente. Por quê? Ou a gente vai se beneficiar através dos pensamentos que são selecionados por nós, escolhidos por nós, ou a gente vai se comprometer. Ou a gente fica livre através da amorosidade divina, ou a gente fica encarcerado no mal por um bom tempo. Obviamente, não vamos ficar encarcerados no mal eternamente, mas a gente precisa compreender essa solicitação feita pelo maior dos nossos irmãos, que foi Jesus, de nos vigiarmos nas nossas ações e nos nossos pensamentos. Vamos fazer isso. Vamos fazer com que os maus pensamentos sejam afastados. Por quê? Porque mau pensamento, meu querido irmão, ele nos leva ao desencanto, à desesperança, ao desestímulo, à tristeza. Então, se eu tenho essa condição, eu vou mergulhar no tédio, vou ficar aflito, de toda espécie que você imaginar, de situações adversas, elas estarão perto de nós. Pensar bem ou pensar mal é um resultado de treinamento. A gente tem que treinar. Por quê? Porque se a gente treina o nosso pensamento, ele passa a ser um hábito. O treinamento é um hábito. O treinamento é um hábito. E o pensamento pode entrar nessa faixa de treinamento e execução. Escolher. Né? Eu não esqueço jamais, de muitos anos atrás, certa feita que a Araci Weber, pessoa que eu estimo demais, falou para mim. Eu nunca esqueci disso quando eu perguntei para ela sobre esse tema uma vez. Ela fazendo uma palestra lá no JEP. E eu perguntei, e como é que eu vou saber que esse pensamento é meu ou se é de uma influência? E ela falou com muita inteligência, com muita capacidade de explicação. Faça uma análise se você costumeiramente pensa desta forma ou se isso é um ponto fora da curva. Se é um ponto fora da curva, volta para a tua trajetória e tenta se vigiar, porque você está dando margem, está abrindo portas para situações que podem ser extremamente maléficas para você. Então, vamos fazer isso. Vamos tentar fazer isso. Procurar lembrar disso. Ó. Diga-me que tu pensas e eu te direi com quem tu andas. Olha que interessante. E, finalmente, e não menos importante, é bom a gente lembrar o que Jesus nos ensinou. Ele asseverou para nós com muita veemência que tudo quanto nós pedimos ao Pai, através das orações, Ele vai nos conceder. Obviamente, que Ele vai nos conceder aquilo que é favorável a nós. O sim do Pai, muitas vezes, é o não que a gente recebe. Portanto, se a gente solicita, através dos nossos pensamentos, nas nossas preces, as nossas bênçãos, mais a gente vai deixar de receber. Jesus é o nosso modelo e guia, é a nossa ponte, é a nossa conexão com o Criador. A gente não pode se afastar dele. A energia mental que nós temos, ela tem que estar canalizada. Ela pode ser canalizada em direção ao mundo espiritual através de uma prece sincera. E não precisa ser uma prece rebuscada de muitas palavras difíceis, não. Ela tem que ser uma prece sincera, que venha do nosso coração e que ela possa captar e possa ser fonte de inspiração. Se eu posso captar do universo centros de energias que possam me ajudar e que eu possa esterilizar as minhas necessidades automaticamente se eu puder ajudar alguém. O Evangelho de Jesus fala assim, a energia mental canalizada pela prece alcança o centro de captação universal e produz-se a ligação vigorosa entre o orante e o supremo ouvinte, no caso, nosso Pai. Essa reflexão de hoje, ela nos permite concluir muitas coisas. Dentre elas, a principal. Precisamos ser seletivos nos nossos pensamentos e lembrar que o pensamento é fonte criadora de tudo. Das nossas aflições, das nossas conquistas, das nossas desesperanças e das nossas possibilidades concretas de ficarmos numa paz que a gente busca o tempo inteiro, que é a nossa paz interior. Antes da nossa oração, eu ia pedir para a Marleninha fazer a nossa oração final, e em seguida a gente abre para que vocês possam fazer perguntas, fazer colocações. Marleninha, você está me ouvindo? Estou. Você faz a nossa oração, minha amiga? Você faz a nossa oração? Faço. Obrigado. Então, meditando nessas explanações que acabamos de ouvir, possamos agradecer a Deus por esta oportunidade de estarmos aqui reunidos nos dois planos da vida, compreendendo as nossas próprias existências e tendo a possibilidade de nos modificarmos dia a dia para melhor. Que essas reflexões possamos carregar conosco
nesta semana que ainda temos pela frente, e que isso possa nos auxiliar a tomarmos as melhores decisões a todos os instantes. Que o Mestre Jesus abençoe a todos os irmãos que aqui estejam, nos dois planos da vida, e que os nossos corações possam se voltar cada vez mais na busca do entendimento dessas leis que de forma tão sublime o Mestre Jesus veio nos colocar, para que possamos vencer cada um de nós as dificuldades que trazemos. Obrigada, Senhor, por nos acolher neste orbe terrestre, para o qual rogamos as suas bênçãos de amor cada vez maiores, para que possamos passar por esses momentos de turbulência da melhor forma possível e vencermos, no decorrer dos dias que temos pela frente, essa batalha que é de todos nós que aqui nos encontramos. Obrigada, Senhor, nos envolva em paz e em harmonia. Que assim seja. Meus amigos, meus irmãos, fiquem à vontade. Vanks, eu queria pedir para Oi, você só repetir para mim a mensagem, o título da mensagem inicial que você leu. Cara chato, né, Vanks? Seu microfone está desligado, meu querido. Ih, tá ficando velho, nem tá percebendo que Oi, Mário, eu estou procurando a mensagem aqui que eu fiz, agora que eu fechei o livro, rapaz, espera. Estou procurando aqui. 130. Miguel, tem que pedir ajuda do... Ah, tá aqui. Busquemos o equilíbrio, página 331. Qual livro mesmo? Fonte Viva. Fonte Viva. Busquemos o equilíbrio. Ok, Vanks. Obrigado e desculpa. Não, é assim mesmo, porque eu tinha fechado o livro aqui. Mário, fala alguma coisa aí, Joyce.